Bom, pessoal, então a gente pode começar um bate-papo aí sobre o que gerou essa conversa hoje lá no grupo, com falas muito fortes da Malu. Não é a primeira vez. Tô travando um pouquinho mesmo. Tô achando que a nossa também tá... Já vem conversando aí. Voltou agora. A gente ficou um período em delay ali. Tá, será que você... celular. Eu vou desligar a minha câmera e vou ver se fica melhor assim. Tirar aqui também, que fica mais leve, que aí eu acho que vai fluir melhor mesmo. Então tá, eu não sei se a gravação pegou a introdução que você fez aí. Se você quiser repetir, tudo bem. Eu acredito que sim. Vamos então dar uma sequência naquela conversa que a gente tinha começado mais cedo lá no grupo, né, sobre as questões das favelas, das comunidades e como os projetos podem ser eficazes, né, lá dentro, para não ser apenas um oportunismo que a gente está acostumado a ver, né? A gente que é morador de vila, a gente está acostumado a ver esse oportunismo. Então, a gente está na contramão disso, né? Tentando fazer uma ação que vai na contramão desse oportunismo. Então, abro aí para a gente poder já colocar algumas falas, tentar tirar algumas lições, alguns proveitos e fechar algumas parcerias aqui. Passo a palavra. Que massa. Então, quero falar assim que esse tema que a gente está falando, e que eu acho que tem uma pergunta, na verdade eu não formulei essa pergunta ainda não, mas eu sei que a base dela tem muito a ver com essa expressão de lugar de fala e quais os tipos de troca, né, que a gente está disposto, que é possível ser feito. Então, eu e a Karine, a gente está tendo uma experiência de um ano e meio já no Pilar, na Vila São João, Olhos d'Água, que são 3 bairros que ficam perto ali do BH Shopping. E como a gente não é do bairro, a gente tem família, tem amigos no bairro, a gente frequenta e conhece a realidade lá há muitos anos, né, Karine, desde que nasceu, e eu há 16, 18 anos, né, que eu frequento a região, e a gente conhece e sempre tivemos um olhar para essa questão social, para a questão ambiental, para a questão, né, mais ligada à saúde, qualidade de vida também, que é um recorte que a gente costuma trabalhar. Mas aí, há um ano e pouco, a gente começou a trabalhar com um projeto chamado Cirandas da Terra, que é um projeto ligado à economia viva, economia humanizada, ou economia solidária, enfim, a gente tem, inclusive, transitado e conversado sobre esses termos, sobre esses nomes, mas a gente percebeu várias coisas dentro dessa comunidade, e principalmente trabalhando direto com os empreendedores, que a gente percebeu uma carência muito grande em várias questões, principalmente como a gente está falando de empreendedorismo e precisa vender, e a gente foi percebendo algumas coisas, como essa falta de técnica de vendas, por exemplo, a dificuldade de lidar com o marketing, muitas vezes com a rede social, mas também outras coisas, outras habilidades que são mais ligadas à questão de, às vezes, uma insegurança de colocar seu produto, ou a forma que a pessoa coloca. Então, tem a ver com a linguagem também, né, que a pessoa consegue expressar no mundo, enfim. Mas também a gente percebeu falta de tempo das pessoas de procurarem também uma forma de trabalharem suas habilidades, de evoluírem, de buscarem, de estudarem sobre o empreendedorismo, sobre as vendas, sobre o desenvolvimento de produtos, etc. Mas aí, vou chegar, então, um pouco mais próximo dessa pergunta que eu estou querendo formular, que
uma coisa que a gente percebeu também, trabalhando dentro dessa comunidade, foi uma desconfiança, sabe? Por a gente não estar morando lá dentro, e a gente tentou, há um ano atrás, quando a gente mudou para essa casa que nós estamos morando agora, que é no bairro Havaí, perto do Betânia, a gente procurou bastante casa lá nesses 3 bairros e não achamos, né? Mas uma coisa que a gente sentiu foi um pouco isso, essa desconfiança, essa coisa do lugar de fala. E aí a pergunta talvez seja essa, assim, o que alguém de fora pode ou consegue, ou como pode propor algo que vai transformar a realidade daquela, ou vai ajudar a transformar, ou vai conversar com alguma coisa, com algum movimento que já existe lá dentro, sabe? Porque o nosso movimento foi todo esse, foi todo de procurar fazer um mapeamento, procurar pesquisar, conversar. Fizemos um ano e meio, né, de voluntariado, construímos um cardápio empreendedor junto com esses empreendedores. A gente desenhou também uma trilha de aprendizado, chamamos pessoas de fora para poder levar conhecimento para lá. Uma das coisas que a gente identificou dentro da comunidade é a facilidade e o número de empreendedores que trabalham com gastronomia e que trabalham com pães, com bolos, com várias coisas nesse sentido. A gente falou assim, não, vamos convidar uma pessoa de fora para poder ensinar o pessoal lá da comunidade a fazer tudo isso sem glúten. Aí, isso foi porque a gente, numa coincidência, assim, a gente lembrou de uma amiga, e conversamos com uma amiga que a gente conhece há anos, que não utiliza glúten e dá cursos sem glúten. E a gente chamou ela, e aí nisso o pessoal gostou, participou da oficina, fizemos muito pão, muito bolo, panqueca, etc. E no final das contas, uma semana depois, essa professora que a gente chamou para poder levar esses conhecimentos para a comunidade, me ligou e falou assim, Guata, lá na comunidade que a gente foi, lá no Pilar, no Olhos d'Água e tal, tinha uma ou duas pessoas que trabalham com salgado. E tem uns amigos meus que estão vindo de São Paulo para poder empreender no aeroporto de Confins. Eles vão abrir uma loja de salgado. E, pelo que foi dito lá no dia da nossa oficina, sem glúten, etc., elas são ótimas salgadeiras e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, um mês, podia indicar essa. Aí indicou para o pessoal de São Paulo. O pessoal provou o salgado delas, ficaram apaixonados com a coxinha, com todos os salgados que elas fazem, são incríveis, sabe? É coisa de requinte assim mesmo, de alto requinte. E não conseguiu fechar a parceria com o aeroporto de Confins, porque não tinha um registro lá, não sei se é na Anvisa, mas o registro... Era da Anvisa. É da Anvisa mesmo, né? Um registro técnico, precisa ter cozinha, azulejada está em cima, etc. Tem que ter um CNPJ próprio para isso, para poder fornecer alimento lá para essa loja e tudo mais. Então, aí, de novo, eu volto com essa pergunta, porque a gente, né, querendo ou não, acaba que eu articulo mais, eu acabo falando mais assim. E Karine está muito mais no planejamento, ela também articula, também conversa bem, também fala, mas eu acho que essa coisa esse leonismo, né? Eu acho que eu tenho... Ela está aqui, deixa eu abrir a câmera aqui. Mas eu tenho um pouco essa questão mesmo, sabe? De pular na frente e ficar fazendo essas coisas, assim, mas... às vezes até, igual tá falando com você hoje no privado, Kleber, às vezes eu atravesso um pouco as coisas por causa disso, assim, mas também eu acho que isso pode incomodar em várias questões. Então, eu acho que, na verdade, eu chamei essa conversa, ou a Karine chamou e eu aproveitei a conversa para poder trazer algo que eu acho muito importante, que eu sinto, assim, que às vezes o pessoal olha para mim e fala assim, pô, esse aí é mais um colonizador que está vindo para poder explorar, para poder não sei o quê. Eu acho que muita gente pode pensar isso, por eu ser homem, branco, hétero, mas um tanto de coisa que me coloca, me engessa de uma forma que muitas vezes eu olho para isso e falo, nossa, então eu acho que junta o meu jeito de propor as coisas, de falar um tanto, e com esse biotipo, né, que o pessoal olha e fala assim, às vezes não vou engajar porque parece uma exploração, parece não sei o que e tal. E aí, voltando de novo e fazendo uma síntese geral para tentar colocar uma pergunta mesmo, que eu acho que isso movimenta.
como será que dá para a gente atuar, sabe, com todo respeito e produzindo junto e conseguindo construir junto essas características e essa ação que é tão importante, que é o empreendedorismo social. Entende? Sim. Tia Lu, quer falar? Quer responder Olha, o guarda? isso. Tem vários pontos aí, né, da sua pergunta aí, bem interessante, né? Que eu sou liderança aqui há 27 anos dentro da comunidade. Então, assim, tem pessoas que daqui de dentro da comunidade que falam, mas eu nem sabia que tinha trabalhos aqui dentro, que tinha projetos aqui dentro, entendeu? Porque, assim, depende muito do tamanho da comunidade a qual você está abrangindo seu projeto, seu trabalho. Mas também conta muito do interesse da pessoa querer participar. O maior erro que eu vejo nas pessoas quando chegam dentro da comunidade, querer juntar todo mundo. Não vai conseguir fazer isso nunca, juntar todo mundo. Porque dentro de comunidade, independente, isso aí não é só comunidade, qualquer lugar. Tem rivalidade por causa de futebol, tem rivalidade por causa de religião, tem rivalidade por opção sexual, tem rivalidade por um tanto de coisa. Então, a minha comunidade não é diferente dessas outras comunidades, entendeu? Então, a maioria das pessoas que vieram aqui dentro da comunidade com esse intuito de querer juntar todo mundo, todas as lideranças, todas as pessoas que trabalham em prol da comunidade, já deu errado. Então, assim, é uma coisa que não dá mesmo para fazer. Outro passo que eu acho muito importante é, quando chegar, procura uma liderança, independente de quem se apresente ali como liderança, conta a história, pergunta a história da comunidade, do bairro que está indo. Depois de ouvir muito, procure informar e saber dessa pessoa. Será que chamar todo mundo para uma reunião, para mostrar o que a gente veio fazer, você acha que seria viável? Uma roda de conversa? Porque o que eu sinto, gente, né? Assim, então, igual a Rita colocou lá. Eu estou dizendo do meu ponto de vista, do tempo que eu sou liderança e do tempo que eu agora começo a entender que você, para ser liderança, você pode ter, sim, um pagamento, sim. Você pode ter um projeto que é rentável, sim. O que eu tinha antigamente era que a liderança da comunidade, tudo era só o social, só o assistencialismo. E não é isso. Fiz um curso de capacitação de empreendedorismo na Localiza, o qual eu vi que dá para agregar tudo, sim. Porque as pessoas que são liderança, né, eles precisam também de uma verba para se manter. Eles precisam ter uma fonte de renda. A minha história é, eu tenho meu filho de 10 anos, ele tem CDF 29, então, se eu não pude voltar a trabalhar fora, a gente sobrevive com o BPC que ele tem. Só que aí vem os remédios dele, vem o transporte escolar, ele tem problemas e várias outras coisas. Eu sou costureira, professora, né, de patchwork, amo artesanato, amo reciclagem. Mas o que eu vim notando? Começava a fazer um trabalho, aí a descrença vem muito. Por quê? Aí entra a parte que vocês estavam falando ali. A capacitação só não adianta, porque a gente vai capacitar e vai continuar aqui dentro. E santo de casa, a maioria deles não fazem milagre, né? É um dito que já existe. Então, o que tem que acontecer? É como nossa cidade, o Kleber e o Renato, né, falando, de um ponto ao qual as coisas que forem produzidas dentro das comunidades possam ser vendidas para pessoas de fora da comunidade. Porque muitas das vezes, eu não sei vocês aí, o tipo de trabalho, muitas pessoas do próprio local onde você está não valorizam aquele trabalho. Você entendeu? Eu fui numa exposição esses dias, levei meu menino para ele ver, e umas outras pessoas, assim, eles voltaram sim perplexos. Com o que era o artesanato, com o que era o trabalho? Falou, mas, poxa, aquilo lá é só um pedaço de papel rasgado? Meu Deus, aquilo é tudo coisa que a gente encontra no lixo. Vocês entenderam? Então, assim, tem a visão que está para aquilo ali, viu um pedaço, falou, mas isso aqui é um resto de construção? E onde a gente foi, aquilo era arte. Então, o trabalho de muitas pessoas dentro da comunidade já se ofuscam por quê? A pessoa que entende, vamos supor, que conhece, sabe que aquilo é um trabalho, sabe que aquilo é uma arte, quer fazer, mas é desanimado pelas próprias pessoas da comunidade que julgam aquilo sem valor. Vocês estão entendendo? Deu para entender, gente? Perfeitamente. Entendeu? Então, acho assim, primeira coisa que seria
chamar essa liderança, chamar esse representante da comunidade. O que, de fato, precisa aqui dentro? O que, de fato, vocês imaginam acontecer? Kleber e vocês, não tem condição, nossa comunidade não tem um centro de saúde, o centro de saúde aqui é dividido, a gente consulta um pouco no Ermelindo, outro pouco no São Francisco, não tem um CRAS, aqui dentro não tem uma ferramenta da prefeitura, não tem uma associação de bairro, de vila, nem nada. Então, assim, eu não tenho um CNPJ, eu vou na força mesmo, eu quero fazer, vou fazendo, chamo uma amiga aqui, outra aqui, mas eu não quero mais isso, entendeu? Eu quero empreendedorismo sério, eu quero entender de documentação, mas para isso o que acontece? Eu vejo, não sei se é só comigo, eu não consigo aprender indo ali numa palestra. Eu quero aprender e sei aprender na prática. Então, o que eu queria? Vamos supor, eu queria que o Kleber, nossa cidade, vocês viessem aqui dentro e fizessem um trabalho presencial. Um ficaria, vamos supor, para ensinar mesmo, dia a dia, leve 2 vezes na semana, então vai ser na prática. Como que vai ser para colocar preço? Como que vai ser como é que chama? Embolei toda agora. Para poder conseguir essas doações. Não sei se você lembra, Kleber, na conversa que a gente teve uma vez, um rapaz falando que eles conseguiam retalhos. Você lembra? Kleber? Deve ser o Vander de Divinópolis. Divinópolis tem uma produção de roupa e o Vander sempre fala que a produção, os retalhos para ele, quem pode ir lá e pegar, eles faz a festa, assim, as fábricas que produzem roupas lá. Então, tenha vontade lá em Divinópolis. Isso, devia aproveitar agora, cara, esse ponto. Agora, o mercado, depois da pandemia, porque tem também o antes da pandemia e o pós-pandemia. Antes da pandemia, o projeto de todo mundo era ir para uma empresa, estudar, crescer dentro daquela empresa. Veio a pandemia, parou tudo. As pessoas descobriram que podem ser cozinheiros, que podem ser costureiras, que podem ser passadores de roupa. Descobriram outra atividade. E muitos não voltaram para aquela empresa. Só que o que acontece? Veio a pandemia, o homem, vamos supor, né, o pai lá tinha uma padaria, aí teve, vamos supor, não conseguiu pagar as contas, fechou, porque não conseguia pagar o aluguel. Veio para dentro de casa, a mulher desempregada, o filho desempregado, começaram a fazer ali um bolinho, um pão. O filho não voltou mais para a empresa lá que trabalhava, porque achou melhor trabalhar com o pai. Só que os funcionários dessa padaria ficaram sem emprego. Porque o pai, né, o filho trabalhava no outro local, o pai tinha padaria, tinha os funcionários. Então, assim, regrediu muito. Então, o que era o plano de todo mundo antes da pandemia? A maioria mudou o plano. A maioria. Só que tem gente chegando muito cru para o que quer agora. Eles querem empreendedorismo de coisas que vêem na televisão. Na televisão tem muito daquilo. Comecei a fazer um bolo, hoje estou exportando. Comecei a fazer uma pulseira, tenho 5 empresas. Né? Sério! E é isso vendido, é isso que é vendido. Isso, então o que pulo do gato não vai, né? Isso, vem de uma falsa sensação de que só eu ali cortar um pano rapidão, vou ter o dinheiro. É um empreendedorismo que não é desse jeito, entendeu? Então, assim, tem uma pitada de sorte no meio, tem cada pessoa tem como dirigir a sua vida. Eu sempre falo, eu tenho um filho, ele é especial, sou mãe solo, sou negra, sou de periferia. Tá. O seu problema é o pior? Não, gente, porque tem uma mãe que ela é branca, que ela tem 3 filhos, mora de aluguel. Eu não moro de aluguel. Então, quando você vai na casa da pessoa que você pede uma banana, eu pediria uma banana para o meu filho, beleza, mas a mãe tem 5 filhos, como é que pede 5 bananas? Vocês entenderam? Então, assim, cada lugar é um ponto. De vocês aí é um, do Kleber é outro, o meu aqui é outro. Mas será que a gente poderia, tipo assim, igual eu sempre falo, talvez uma vez por semana, se a gente trocasse as posições, cada um fosse para o lugar do outro, e junto ali, será como é que seria essa troca de experiência? Você entendeu? Porque assim, talvez a gente poderia viver qual é a sua dificuldade, porque também, talvez para mim pode ser uma coisa, isso aí que eles estão preocupados, mas é a sua preocupação. A minha preocupação é, eu não aguento mais que a comunidade seja usada como cobaia. Eu quero que cheguem, que façam o que for preciso, vamos supor, a gente vai fazer um trabalho igual o Renato. O Renato veio,
né? Foi um grupo do Oasis, aí fizeram vários trabalhos, mas o Renato não foi embora. Eu sou o Renato aqui dentro da comunidade. Sempre que eu posso, que eu preciso, o Renato me dá uma ideia. O Renato, e vocês falaram aí, né? Eu vi a postagem lá da Rita. Ela fala sobre marketing, ela fala sobre divulgações. Gente, eu sou péssima no celular, sou péssima de fazer tudo. Eu arrumo minhas postagens do jeito que eu acho que dá. E mesmo sem saber fazer, você acredita que eu faço a montagem para mais 4 pessoas que vendem aqui na comunidade? Marmitas, salgados, que tem uma loja de roupa, eu monto para eles. Eles me mandam à noite, eu monto e no outro dia eu coloco nas minhas redes sociais, que é mais isso do que a deles, para eles poderem vender. Então, falta também um pouco de quê? Empatia, falta um pouco mais de união. Porque dentro de comunidades a desunião é muito grande mesmo, porque é aquele negócio, nossa, mas essa pessoa vai crescer. Ah, mas essa pessoa... E olha, para você ter ideia, tem uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, eu tenho medo de você crescer, tia Lu. Falei, por quê? Porque você vai embora. Todo mundo que cresceu um pouquinho foi embora da comunidade. Vocês entenderam? Olha esse paradigma, olha que coisa estranha que eles têm na cabeça. Se essa pessoa evoluir, ela não vai ficar mais aqui dentro para ajudar, para auxiliar a gente. Então, para vocês terem ideia, talvez vocês não estejam fazendo nada de errado. Só chegou numa comunidade que já foi sugada demais, já foi usada demais, que agora todo mundo que chega, eles não vê mais como um aliado, vê como inimigo, vê como um opositor. Entendeu? Ainda mais se você chegar numa comunidade no mês de setembro, outubro, aí que é pior mesmo, que aí vocês estão entrando para poder fazer campanha política. Foi um ano eleitoral, é verdade. Nossa, esse ano a gente viu lá uma guerra. Isso, são vários pontinhos, ao qual vocês não estão errando em nada. Mas o que veio antes de vocês fizeram tanto mal, talvez, ali, que agora as pessoas ficam com o pé atrás para poder ser abraçado por outra pessoa, de poder ter a atenção de outra pessoa, você entendeu? Eu queria dar um pitaco também, um complemento, talvez, nessa pergunta, nessa resposta que a tia Lu deu, e avançar um pouquinho mais. Quando eu tive lá no seminário da Rede Como A, né, da Rede Filantropia para a Justiça Social, a gente teve uma palestra de filantropia comunitária, né, que é quando a filantropia que já acontece ali dentro da comunidade e tal. E o que acontece muitas das vezes é o seguinte, chegar as pessoas de fora, né, associações, ONGs, enfim, mas já com aquele modelo pronto, sem respeitar as culturas, as identidades, o rolê que já acontece ali na comunidade. Então, a filantropia comunitária ela já acontece ali, ela já está ali há muito tempo. E, de fato, nas falas da Malu, o que eu percebo é o seguinte, é que falta a nós que estamos ali dentro das comunidades, mas eu fiz isso que a Malu acabou de dizer, né? Que é ir para fora, né? Então fui para uma outra cidade para poder ficar mais fácil no meu emprego, mas com o pé ali dentro da comunidade. Eu falei, não posso sair daqui. Então eu quero continuar aqui através de alguma coisa, né? E essa alguma coisa foi a casa, ou seja, ali ali na comunidade já acontece um tipo de filantropia, né? Já acontece as suas organizações, as suas boas ações e práticas, tal. Só que não tem as ferramentas. E quando precisa evoluir para além da caridade, precisa evoluir para o empreendedorismo, para algo mais consolidado e que vá permitir que a gente fique na comunidade e não tenha que sair para fora, para outra cidade, para poder ganhar a vida. Se a gente consegue ficar ali, e se essas pessoas ali, elas forem munidas de, por exemplo, de como produzir uma arte, como produzir um documento para pedir recursos para uma empresa, né? Ter aquilo ali fácil. Vou te colocar uma coisa. Quando cheguei na nossa cidade, a proposta da nossa cidade é exatamente essa. É por isso que é essa no sentido de quê? De dar condições para essas pessoas que estão nas pontas, né, nas comunidades, fazendo trabalho, igual tinha Malu, eu mesmo, o Deano, Bianchi,
estruturar essas pessoas para que elas não tenham que se preocupar, por exemplo, em como em redigir um texto para aquela empresa que ela já tem a abertura lá dentro, né? Que ela já está lá, que é vizinho lá da comunidade. Então, eu acho que se a gente pensar aí, respondendo a sua pergunta, e pensar em como a gente vai avançar como nossa cidade nesses territórios, tipo Pilar, Nova Cachoeirinha, Nova Esperança, que estão em cidades diferentes, vocês aí estão quase que Barreira, eu costumo falar que Barreira é outra cidade, né? Mas eu sei que é Belo Horizonte. Então, Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte, eu, Santa Luzia e outros. Se a gente conseguir armar essas pessoas, munir essas pessoas de nós, né? As pessoas que eu me coloco junto, mas munir com essas ferramentas, eu acho que é diferente do que geralmente a maioria das ONGs, ou 80% delas, fazem quando elas chegam no território, que é passar um pano ali, colocar uma pedra em cima de tudo aquilo que acontece, já acontece no território, e não, então peraí que agora eu vou, é aqui assim, e geralmente quando essas pessoas que são quando essas associações, essas ONGs, essa gente vem para dentro das comunidades, geralmente os projetos que elas trazem não contemplam a comunidade, trazem oficineiros de fora, né, pessoas que vão fazer as coisas dentro da comunidade de fora. Isso cria mágoas e revoltas na comunidade que depois é muito difícil para uma pessoa chegar. Eu tenho certeza, não conheço a realidade, mas eu tenho certeza que aí no Pilar, provavelmente no Pilar, Olhos d'Água e outros que você coloca no seu projeto, também já chegou pessoas que queriam realmente explorar. Que queriam, ou não explorar, explorar, essa é a palavra. E para fugir disso é bem difícil, sabe? Para caminhar na contramão é bem difícil. E aí eu gosto do que a Malu fala, que ela fala assim, olha, se a gente tentar pegar todas as lideranças, todo mundo e tal, a gente não vai conseguir nada. Precisa de achar aquelas lideranças pontuais, né, pontuais e que estão também alinhadas. Daí a proposta da nossa cidade de semear junto é muito importante. Elas precisam estar alinhadas, essas pessoas no território, que vai abrir os caminhos, precisam estar alinhadas com essa missão de semear junto, o dia em que todos viverão bem, né, em comunidades abundantes, de um planeta saudável. Aí sim. E eu vejo na nossa cidade, por isso eu busquei conhecer mais, eu vejo isso, eu vejo que pelo menos a proposta é essa, né? Munir os associados que chegam, né, com Trilha do Saber, né, com formações, Dragon Dream, entre outras, mas aí também já tem minha crítica, essa crítica eu já deixei, já falei outras vezes em outros espaços também, que essas tecnologias, essas metodologias, elas precisam ser de fácil entendimento, de fácil linguagem, sabe, popular, elas precisam ter isso. Por quê? Porque essas pessoas, igual essas pessoas que fazem esses salgados, esses bolos maravilhosos e tal, muitas delas têm apenas a 5ª série, outras não têm, outras já têm um pouco mais, mas também não entendem das linguagens que a gente traz. Eu apanhei demais para aprender. Acho que aprendi algumas, mas cada dia nascem outras. Eu queria que fosse mais leve, sabe? Eu acho que se fosse mais leve, acho que o processo aconteceria mais fácil. Sim. Concordo. Uma coisa que a gente percebeu, assim, ouvindo os participantes nas oficinas do ano passado, vai de encontro muito com isso que você está falando, que foi, a gente levou jogos sempre para poder fazer essa interação. Só que a gente sempre tinha o cuidado de pensar qual modelo que funcionaria para que todos pudessem participar e que eles conseguissem, de fato, atingir o objetivo que a gente propusesse. E aí, isso foi muito interessante em 2 pontos. A insegurança, que é igual um dos pontos mais interessantes que a gente conseguiu perceber, é que a maioria dos empreendedores
com os quais a gente lidou não se veem como empreendedores. Eles acham que ser empreendedor é outra coisa e que eles ainda não chegaram nesse ponto. E a outra coisa é que essa confiança é muito difícil de chegar nesse ponto, principalmente quando a gente vem de fora, nesse ponto da confiança, da pessoa perceber que aquilo que a gente está levando, a pessoa está entendendo e que a gente está ali para fazer uma troca e para ouvir também, principalmente, né? Isso eu achei muito bacana, assim, mas é bem lento, às vezes, o sentimento, assim, que a gente fica querendo. E quando eu falo lento, não estou falando do nível de aprendizado, não é nada nesse sentido, não. É que a gente fica querendo resultado, né? A gente fica sonhando com aquela coisa ideal, né? Aí todo mundo juntou e quem estava interessado veio, e não. A gente dá um passinho, aí quando a gente olha, oh, nossa, as pessoas não voltou mais. E aí a gente ainda lida com outras situações, como um depoimento que a gente recebeu no final do ano passado, de uma pessoa que perdeu o pai, ela perdeu o marido também, irmão, né? Irmão, e aí ela foi contando, a gente nem imaginava, mas que ela tomava 3 tipos diferentes de antidepressivo e aí passou a tomar um só. Sabe, isso para mim, foi uma única pessoa que falou isso, mas foi um negócio assim que... Aí você fala, não, tá, se fazer esse efeito, sabe? Se alguém conseguiu ver valor, é para isso, né? A ideia é essa. Ela colocou isso bem claramente, né? Falou assim, a partir do momento que eu comecei a participar desse grupo, que eu vi que tenho amigos, não sei o quê, eu fui sentindo mais alegre, não sei o quê, consegui até tirar os remédios. Então, ela colocou isso para esse grupo, né? A gente sentado no grupo, conversando no último encontro que a gente teve, né? Mas também... igual vocês falaram, a gente viveu muito e vive ainda essa coisa da desconfiança por conta das empresas que já passaram, mas por conta do que está acontecendo também. Então, a gente está em pleno território, assim, a gente está no pilar que passa uma correia gigante da Vale embaixo e todo mundo fica olhando para a Vale, a Vale fica tentando reunir todo mundo, fica tentando organizar a galera, assim. Claro, né, tem o que a Vale busca, o que a comunidade busca, e fica se tentando achar alguma coisa em comum ali que dá para ser feito na comunidade. Mas, mesmo a gente conhecendo cada liderança, e buscando e conversando com um ou com o outro, a gente sabe também que as lideranças têm suas vaidades, ainda mais quando se trata de um território pequeno, e é um curral político ali também, ao mesmo tempo, cada um fica defendendo ali seu candidato de estimação, fica defendendo né, enfim, suas conexões, e a gente também é visto, claro, como um grupo ou pessoas que estão chegando para poder propor e pegar um pouco do dinheiro que aquelas empresas que estão investindo ou que estão explorando aquela área ali têm para poder oferecer. Mas muitas vezes quem está no território nem busca isso porque não sabe fazer essa conversa. E quando a gente chegou e falou assim, vamos falar sobre empreendedorismo. A gente não chegou falando assim, vamos ensinar empreendedorismo, não é vamos empurrar empreendedorismo. É assim, vamos entender o que é. A gente primeiro entendeu que um problema social grave que tem na região é a questão do trabalho e renda, geração de renda, né? E aí a gente falou assim, poxa, ainda mais no meio da pandemia que veio isso, a gente falou... esse modelo de carreira, né, que a pessoa entra no emprego e fica por anos e querendo aposentar, é um modelo mais antigo. Hoje em dia, o modelo é esse e tal. E aí a comunidade aceitou, a comunidade ouviu a nossa fala várias vezes nas reuniões, reconheceu isso na nossa fala e falou assim, não, então aproxima, traz um pouco mais disso que você tem para falar, de gestão, de marketing, de comunicação, de redes sociais, enfim, né, de todas as coisas que você falou aí, que é interessante, que tem a ver com empreendedorismo, com geração de renda, vem trazer isso um pouco mais para a gente. E aí a gente começou a aproximar mais, só que viu também que existe essa disputa, né, essa questão assim, territorialista. Mas, claro, a gente vai procurando fazer parcerias, vai procurando envolver cada vez mais as pessoas que estão dentro da comunidade, porque querendo... A gente conseguiu promover uma troca riquíssima entre os empreendedores. Nesse grupo, cada um colocou seu produto, seu serviço, a gente sorteou
entender o que é o serviço do outro, o que é o produto do outro, fizeram várias coisas nesse sentido e que teve um crescimento, a gente viu parcerias acontecer em pouco tempo, né, de voluntariado, de trabalho que a gente fez dentro da comunidade. Mas a gente ainda sente que existe uma barreira, que existe alguma coisa que a gente não conseguiu engajar de verdade as pessoas, porque a gente vê que na região, a gente supõe que na região tem em torno de 400, 500 empreendedores, né? Pessoas que não estão dentro de empresas, mas que ganham dinheiro com produto ou com serviço que ela mesma produz, ou que revende de alguém, ou que tem alguma, né, alguma marca assim, seja de beleza, ou de persiana, ou de qualquer outra, ou piso, né? Tanta coisa que a gente tem lá acontecendo vivo. Mas são tão poucas pessoas que chegaram, que aproximaram, que se engajaram no grupo, que a gente fica pensando assim, será que é o modelo que a gente colocou? Será que é o nosso perfil? Será que é a forma que a gente está comunicando? Será que é... A gente fica tentando triangular para entender o que é. Qual que era o engajamento que vocês esperavam depois da aplicação da trilha que vocês fizeram? Ou das conversas? A gente começou com um grupo de 12 pessoas no começo do ano, no começo desse trabalho de um ano, e no final a gente estava com 40 e poucas pessoas nesse grupo, 40 e poucos empreendedores. E parece, inclusive, que as pessoas que estavam no começo estavam mais engajadas do que todas as 45 que estavam no final. Sim. Sabe? Então, tem algumas pessoas que seguiram com a gente, que seguiram participando, que seguiram empolgadas junto com a gente no processo, sim, mas a gente viu muito mais gente entrando e ficando só observando do que pessoas que realmente estavam a fim de produzir ou que estavam a fim de fazer trocas com o grupo, sabe? E a gente sabe que existe muita troca, a gente sabe que existe, que o pessoal está sobrevivendo de empreendedorismo, está sobrevivendo disso, então, claro que se tem muita prática disso, vai ter muita coisa para trocar. E a gente sentiu um pouco essa timidez, sabe? Uhum. Eu acho que é um pouco uma timidez, assim, mas também tem essa coisa da gente trabalhar com dados, trabalhar com números, com metas e querer ficar colocando metas talvez impossíveis para o perfil ou para o jeito que está sendo feito, sabe? Então, por isso, a gente gosta de conversar e procurar entender, assim, né? Escancarar as coisas para poder entender como que pode funcionar, porque, na verdade, esse modelo que a gente está criando do Cirandas da Terra, ele não é um modelo que a gente está criando para o Pilar, para o Olhos d'Água, ele é uma tecnologia social, né? A gente está criando algo ligado à educação que informa e que desinforma também, informa e desinforma, né? Informar, ficar engessado, e que desinforma, que liberta a mente das pessoas. A fazer uma trilha que tem a ver com o seu caminho próprio, que tem a ver com... A gente não está falando um negócio massificado, a gente tem feito mapas junto com os empreendedores, então, assim, a gente espera que esse modelo de tecnologia social seja replicado para outras comunidades, que a gente consiga levar lá para Nova Cachoeirinha com a tia Lu, fazer uma participação lá na Nova Cachoeirinha e conseguir replicar, né, esse modelo e conseguir potencializar isso, porque a gente está falando de busca de investimento, a gente está falando de mostrar melhor seu produto, a gente está falando de entender melhor o seu avatar, a pessoa ali que é seu cliente, né? Então, a gente está falando de procurar entender o seu negócio, fazer reflexão. Inclusive, um dos pontos altos, e eu acabo achando várias vezes que o Cirandas da Terra tem muito mais a ver, é com qualidade de vida, com a qualidade de vida do empreendedor. Sabe, a gente viu que são duas coisas que chamam muita atenção, assim, por serem gaps grandes que a gente conseguiu identificar, assim, que os empreendedores têm uma qualidade de vida muito ruim, sem horário de dormir, de uma produção assim ininterrupta, num negócio louco assim que precisa produzir porque é arrimo de família e tal. E por outro lado também, pulou. Tá ótimo. Mas essa questão do empreendedor tá de bem consigo mesmo e lembrei.
dá uns lapsos assim, André, vocês também. Assim, o empreendedor, muitas vezes a gente leva um tanto de conhecimento, fala sobre marketing, sobre comunicação, sobre redes sociais, sobre um tanto de ferramentas, sobre mapeamento do negócio, sei o que e tal, mas a gente identificou que vai ser muito mais efetivo se a gente colocar mais tempo num agenciamento, se a gente conseguir fazer uma parceria com empresas de design que pode servir para fazer os posts dessas pessoas que estão lá, porque às vezes o empreendedor ele não tem um foco tão difuso assim para poder aprender, desenvolver o produto dele, melhorar a qualidade do produto dele, para desenvolver o marketing do produto dele, para poder vender, para distribuir, para fazer parceria, para isso, para aquilo, não sei o quê. Então a gente ficou assim, achando que o Cirandas da Terra, a gente está achando isso, que o Cirandas da Terra ele é um hub que cuida de agenciar ou de servir esses empreendedores de alguns trabalhos, algumas coisas específicas que eles precisam para poder desenvolver o negócio deles, mas também, e eu acho que é muito legal isso, olhar para a qualidade de vida deles. Qual que é o estilo de vida? O que é esse caminho que eles estão fazendo, sabe? Vocês já ouviram falar do Lá da Favelinha? Cadu dos Anjos? Sim. Já ouviram, né? Vocês já foram lá? Eu e o Claudio tivemos com ele lá no Sebrae. Esse último evento lá no Sebrae, ele estava lá também. Ele foi um dos painelistas. Isso, eu fui lá, conheci o espaço, foi até com o pessoal da Localiza. Acho que tem 30 pessoas no grupo dele, e todos eles têm carteira assinada e trabalham no projeto deles. Todos eles. Então, assim, não é um sonho impossível de acontecer. É justamente o que vocês falaram aí. Tem essa certa dificuldade? Tem, imensa, porque tem tudo a ver com aquela postagem. A maioria estudaram até a quarta, quinta série, não tem tanta prática na internet, não consegue conciliar o trabalho da divulgação com a fabricação, com a entrega, e aí começa a atropelar o horário para dormir, o horário do almoço, e vai virando aquela bola de neve. Chega no ponto que está estressado, está cansado, e não sente mais prazer. Trabalha porque é o arrimo de família. Então, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que colocar dentro de casa. Não é mais aquela coisa de falar, ai, que delícia, eu vou trabalhar fazendo o que gosto, e começa a ficar ruim. Dá ruim para todo mundo, entendeu como? Porque, querendo ou não, começa a ficar mal-humorado, começa a surgir problema de saúde, e assim, vai desencadeando uma coisa assim, sem noção mesmo, coisas muito grandes. Então, tem que ser dividido. Só que, para isso acontecer, tem pessoas que é igual Tomé, tem que ver para crer. Então, não é começando uma coisinha ali, né, para você, tá todo animado, tá fazendo, que já vai agregar as pessoas para ajudar. Não vai. Tem pessoa que, enquanto não tiver a primeira venda, enquanto não tiver uma primeira divulgação, não tiver umas pessoas acreditando além da pessoa que criou, que está à frente, para eles não é uma coisa viável. Para eles é uma coisa ainda de isso é loucura da cabeça dessa pessoa. E o que mais acontece é o que vocês falaram. As pessoas não confiam no seu próprio potencial. Não confiam. As pessoas não se acham empreendedores. Eu, empreendedor, não, só estou fazendo um bolinho para vender porque eu tenho que ter uma renda a mais. Não, essa costura que eu faço é coisa normal, todo mundo faz. E é da onde que a gente tem que levar para essas pessoas. Não, você é empreendedor. As suas peças são diferentes. O seu modo de fabricar é diferente. E tudo isso, igual eu. Meu sonho é criar uma cooperativa dentro da comunidade de artesanato. Mas talvez não é isso que a comunidade quer. Eu até fiz uma postagem esses dias que eu precisei de ajuda para separar umas verduras, não tinha aparecido ninguém para ajudar. Eu virei e falei assim, eu estou revendo toda a minha metodologia de trabalhar. Talvez eu esteja até oferecendo para a comunidade o que a comunidade não está precisando. Então, mais uma vez, eu abro um espaço para vocês me mandarem realmente o que vocês acreditam que vai dar certo. E quanto isso aí que você comentou, Kleber, é muito real. Não sei se vocês ouviram falar da pintura que fizeram em algumas casas aqui na comunidade, não, a mega pintura, falou em tudo quanto é jornal. R$400 mil que ficou essa pintura. Quem mais ganhou desse dinheiro? Foi a pessoa que veio aqui dentro, uma mulher veio aqui dentro com a equipe para poder fazer essa pintura, chamou algumas pessoas da comunidade para ajudar,
Só que é tão estranho. Eu sou liderança da vila, que dentro aqui, moro a poucos metros de distância onde estava fazendo essa pintura. Eu não fui chamada para uma conversa. Essa mulher que veio não procurou para conhecer, para falar, olha, tudo bem, eu estou aqui dentro, eu sei do seu trabalho. E não estou falando isso por achismo, falando, ela tinha que me conhecer. Não. Mas é porque é muito estranho a situação. Então, assim, eu quero que as pessoas ganhem licitações, ganhem coisas para poder editar, tá? Mas que coloque mesmo as pessoas de comunidade à frente também. Olha, vamos ser parceria. O que dá muito errado nesse tipo de trabalho? Eu mesmo, meus sobrinhos já cansaram de falar, tia, não aguento mais essas parcerias que vêm para poder passar a perna na senhora. A gente não está aguentando mais. Então, assim, a pessoa vai escrever um edital, vamos escrever para participar dessa. Tá? Ah, não, só vou participar, entrar, se eu entrar como cofundadora do projeto. Eu vou escrever, mas, assim, coloco o nome do meu projeto. Teve uma reportagem que, há uns 2 anos atrás, né, vieram fazer sobre a cartinha de Natal, que é o projeto que eu tenho aqui dentro. A mulher que chegou para ajudar, não tinha 2 meses que estava ajudando, falou na reportagem, porque tem 25 anos que a gente faz esse projeto na comunidade. E aí a comunidade ficou muito nervosa. Por quê? Podia ter falado, olha, eu cheguei para agregar, tem 25 anos que esse projeto é feito aqui dentro, e eu vim também dar uma força, vim também trazer umas novas ideias, tranquilo, ia ser bem aceitável. Porque quanto mais ideia vier, talvez a gente está muito fechadinho aqui dentro. Eu tenho certeza que hoje, saindo dessa conversa nossa aqui, eu vou estar cheia de coisas para colocar em prática, aprendizado. Mas o que a gente não quer é que a pessoa venha falando que já está naquele que estava no começo, que conseguiu. Gente, olha como é que seria bom vocês 3 aí vierem aqui dentro, né? Pudessem vir aqui, vamos conversar, vamos. Olha, gente, depois que eles vieram, minha mente abriu que a gente pode fazer isso, agregou em muito o que a gente estava fazendo, foi o quê? Uma parceria muito bem-vinda, muito viável e que deu certo. Do que vir fazer como ela fez, 25 anos que a gente faz esse projeto. Queria enganar quem, se todo mundo sabia que não era verdade? Vocês entenderam? Então, assim, eu quero sim, eu quero que as pessoas venham aqui dentro, que as pessoas procurem. Eu tenho muito ainda receio de trazer pessoas aqui dentro, porque meu espaço é muito simples. Mesmo aparecendo em várias redes sociais, várias reportagens, nós temos o quê? Reportagem no SBT, Record, Band, na Globo, 3 vezes, entramos ao vivo no programa de casa, passamos no Rolê nas Gerais, mas sabe o que a gente faz? Nós temos um espaço. Aí vamos supor que a reportagem hoje vai ser sobre cabelo. A gente vai lá e transforma esse espaço pequeno toda numa coisa que é do cabelo. Aí depois vai vir a reportagem, vai falar sobre a costura que a gente quer. A gente vai lá e transforma sobre a costura. Então, não é que a gente tem um espaço para cada coisa daquela. Aquele espaço que a gente tem, na terça-feira é o cabelo, então na terça-feira ele vai ser transformado no salão. Na quarta-feira vai ser... Tá, e vai modificando assim. A gente quer ter professor de fora? Queremos, achamos muito viável, mas a gente quer que esse professor venha e que saia deixando um outro professor. Vocês entenderam? Então, no meio, vai ter alguém capacitado para aquilo, que ele venha fazer com que a comunidade saiba, até o linguajar da gente é diferente. Eu posso passar ali na rua, qual é, velho? Não sei o que tem, a pessoa fala lá, só fica falando gíria, mas não é. Eu falo que dentro da comunidade tem o seu dialeto, é tribo. E aqui na minha comunidade é dividida entre 6 entradas. Então, você se localiza aqui dentro pela entrada. Onde você mora, tia Lu? Eu moro na Pontinha. Mas onde fulano de tal mora? Mora lá no Escadão. Onde outro mora? Mora no Cruzeirinho. E tem briga entre esses lados? Não tem. Mas é só para saber. Então, você vai entrar pela Antônio Carlos desse ponto, se você quer ir na Pontinha. Ah, no Cruzeirinho, então você vai pegar o Ermelinda. Ah, eu moro no Escadão. Ah, tá, então você vai pegar o Aparecida. Então, é esse tipo de diferença que faz com que as pessoas de fora achem que é dividido, mas não é, é só pela referência da entrada. Uma vez eu fiz um projeto, eu tenho um projeto que chama Resgatei, que é o resgate das brincadeiras antigas, uma coisa que eu amo muito.
Então, a gente chamou a comunidade, chamei as mães para ensinar os filhos. Aí desceu a galera toda do Cruzeirinho. E queria jogar o Cruzeirinho contra a Pontinha. Eu falei, gente, não é assim. Nós não podemos fazer isso dentro da comunidade, porque vai criar rivalidade. E quanto mais, não sei se você vai entender o que eu estou falando, Karine, as mulheres, elas são mais assim de ficar relembrando aquilo. Ah, vocês perderam, vocês perderam, vocês perderam, vocês perderam. Nós temos isso de falar, você perdeu, aquela vez você perdeu. E se acontecesse. Então, eu falei, vai ser time misto, mistura aí todo mundo, porque não vai ter isso. Sempre falo com as pessoas de dentro da comunidade de futebol, por que vocês não fazem um grupo de futebol pegando um menino da Pedreira, um da Sumaré, um do Bananal, um da Aldeia? Por quê? Quando a equipe tiver que torcer, ir lá no campo para torcer, vai torcer por um time só, porque está todo mundo jogando misturado. Agora, quando começa a fazer Nova Cachoeirinha contra Olhos d'Água, Nova Cachoeirinha contra Pedreira, aí cria rivalidade. Então, eu resgatei, eu faço ele por quê? Eu quero que o meu filho Isaac brinque com a criança do Bananal, porque se eles crescerem brincando junto, participando das mesmas coisas, eles não vão virar inimigos no futuro, eles vão virar aliados. E é isso que a gente tem que fazer, juntar essa galerinha já no comecinho, fazendo massinha, brincando ali com algum teatro. Só que dentro da comunidade não tem. Aqui não tem um grupo de teatro, aqui não tem um grupo de dança. E dentro de comunidade, o que as coisas que mais tem são pessoas dotadas, são pessoas cheias de dons para essa parte cultural, para essa parte artística. Então, eles até brincam muito comigo, eu sempre falo isso quando a gente está em alguma reunião, que eu sou uma negra diferenciada de favela, porque eu não gosto de funk, não vou em carnaval, e gosto de ópera e música de MPB. Eu amo essas coisas, entendeu? Porque eu não tive gosto, eu tive irmãos mais velhos, e cada um ouvia alguma coisa. Então, fui pegando um pouco dali, um pouco daqui, e cheguei no consenso do que eu gosto de ouvir. Então, é muito engraçado ao ver a crítica. Nossa, tia Lu, você não gosta de funk? Passei na sua porta e vi um homem cantando lá dentro, lá umas músicas lá estranhas. Aquilo era ópera. E aí? É o que eu me sinto bem ouvindo. Eu amo ouvir o MPB. Eu não tenho uma voz boa para cantar, mas eu sou compositora. Você entendeu? Então, eu queria que as pessoas entendessem que tem como você virar empreendedora sendo compositora? Tem. Mas por que é tão difícil alguém da comunidade conseguir chegar a virar empreendedora compondo música? Gente, eu fiquei sabendo que para uma composição é até R$200.000 se a música fizer sucesso. Imagina a gente aqui nessa dificuldade, tendo R$200.000 de uma música que foi lançada, que a compositora é dentro da comunidade. Olha quanta coisa a gente poderia fazer. Mas por que é motivo de risos, motivo de olhar torto quando fala que uma pessoa de comunidade, independente de cor, quer ser compositora, quer lançar um livro de poesias? Por que ainda existe esse tabu? Então, essa parte que eu não acho que tenha que ficar não é vitimismo. Eu não estou falando só de negro, eu estou falando de moradores de periferia que querem ser alguma coisa que eles têm em mente. Porque talvez depois de uma conversa com vocês, uma roda de conversa, a pessoa fala, poxa, mas eu achei que era isso e não é mesmo. Eu tenho dom para isso. Quantas pessoas... Eu me descobri poetisa junto do Oasis. E mais incrível que pareça, quando o rapaz leu a poesia, eu mandei para ele à noite, ele falou, tia Lu, vou ter que ler. Eu falei, você pode ler, mas não vai falar que foi eu que fiz, não. Nem pense em falar que foi eu que fiz. Aí ele, tá bom, não vou falar, não. Quando ele começou a ler, as pessoas, que eram muita pessoa da comunidade, começou a bater palma, e tá batendo palma. E eu toda ali pensando, poxa, o pessoal tá gostando, e tá todo mundo batendo palma, todo mundo batendo palma. Quando ele terminou de falar, ele falou, gente, e vocês não vão acreditar. E eu fiquei mexendo o dedinho para ele. Um monte falando assim, sério, eu de longe mexendo o dedinho assim, ó. Para não falar que era eu, fazendo assim com ele. Ele virou para assim, gente, vocês não vão acreditar. E assim, gente, era tanta palma que eu estava quase levantando e agradecendo. Sério, de tão maravilhada que eu fiquei. Aí ele falou, vocês não vão acreditar.
Quem escreveu esse maravilhoso texto que a gente saboreou agora, né? Ele falava assim, umas coisas muito bonitas, né? Aí É o ele Nuno falou, Arcanjo? tá? É o Nuno Arcanjo? Não, não foi o Nuno, não. Foi um outro rapaz que estava com ele, eu não lembro o nome agora. Quando ele falou, quem escreveu foi a Marlúcia. Vocês conhecem por Malu, que nem era Tia Lu ainda, vocês conhecem por Malu. Aí as palmas foi diminuindo. As palmas foi diminuindo. Sério, foi diminuindo. Porque acharam que era aquelas outras pessoas, a outra pessoa qualquer ali do meio que estava vindo de fora, que tinham escrito aquilo. Aí um brincou lá, falou, tem que estar apaixonada para falar de amor. Aí eu tomei a fala e falei, peraí, o amor é uma flor roxa que nasceu no coração de trouxa. Alguém estava apaixonado quando fez isso? Não. Então, não é só quem está apaixonado que faz poesia. A poesia, a música, são uma forma de extravasar, de colocar para fora aquilo que talvez não pode ser colocado no dia a dia. A mesma coisa, tem pessoa que tem mania de lançar uma coisa na parede. Aí eu falei, gente, só cuidado para não acertar em ninguém e nem se machucar. Mas se quer lançar alguma coisa na parede, lança alguma coisa na parede. Porque a gente tem que aprender que o meu limite é um, da pessoa é outro. Eu extravaso de uma forma, a outra pessoa extravasa de uma forma. Eu aprendo de uma forma, a outra pessoa aprende de outra forma. E por que não montar um bem bolado com o seu aprendizado de vocês dois, com o aprendizado do Kleber, com o meu aprendizado, sem subjugar as pessoas, sem achar que é vitimismo, sem achar que a pessoa está querendo tudo mastigado. Eu não quero nada mastigado. Igual eu falei, eu passei por 2 casamentos, eu cuido do meu filho de 10 anos, que é especial, sozinho. Eu tenho uma filha que tem uma loja de roupa, ela está vivendo a vida dela, porque, igual eu falo, casou, tem a vida dela, já não é a questão que ela tem que ficar o tempo inteiro me amparando. Sabe, eu tenho que lidar com minhas próprias penas, eu tenho que batalhar atrás. Sei que se hoje eu ligar para ela e falar, estou passando um aperto, ela vai me socorrer, sim, mas ela não é obrigada a fazer isso. E eu gosto de andar com minhas próprias pernas. Então, o que eu acho que falta para as pessoas de dentro de comunidade é que venham vocês de fora e mostrem para essa pessoa que o que ela faz é arte, sim. Por que não criar uma exposição com aquilo que é criado por as pessoas de dentro da comunidade, mas não dentro da comunidade, fora da comunidade? Por que não traz depois, faz o contrário, chama as pessoas de fora para ver essa criação, para ver essas peças criadas dentro da comunidade? Precisa-se que dentro da comunidade seja igual mesmo no Rio de Janeiro, cria um circuito dentro da comunidade. Aquele bar ali faz a melhor coxinha, aquela pessoa ali faz o melhor chup-chup, mas com as coisas que é de dentro da comunidade. Não é com a coisa que não é. Lá dentro tem um bistrô, tem um sei lá, luz de vela. Não tem, gente. Aqui dentro tem uma coxinha maravilhosa. Aqui dentro tem um macarrão na chapa maravilhoso. São coisas da comunidade. E o que deve ser apreciado pela comunidade para as pessoas que vêm de fora. Entendeu? Então, assim, eu sei os pontos das pessoas aqui, que tem uma coisa que faz melhor que a outra. Tem uma artesã aqui, que o acabamento dela é coisa que eu nunca vi tão bem feito, que é o artesanato dela. O acabamento dele é maravilhoso. Então, por quê? Eu não tenho condição, mas sabe o que eu sugeria aqui dentro para fazer? Um panfleto com o de melhor que tem nessa vila. Aí colocava alguma coisa ali, o melhor salgado, a melhor comida, a melhor aquilo, porque mexe com o quê? Com o ego da pessoa. Nossa, eu sou a melhor nisso. Fazer um concurso de votação não precisava ser no só local, não. Olha, hoje vai ser o concurso da melhor coxinha do Nova Cachoeirinha. Quem vai querer participar? Aí, ponto, teve aquela votação dos pessoal, ganhou, pronto, já entra no encaixe da melhor coxinha da Vila Nova Cachoeirinha, sendo justo, sendo uma coisa bem feita, uma coisa transparente, para que ninguém saia no prejuízo e fale, pô, mas eu também participei. Não, você participou, mas aquela outra ganhou. Vocês entenderam? Então, eu vejo muito isso. A gente não precisa que ninguém venha só passar a mão, não, está bem feito. Não, se não tiver bem feito, fala, não, está bem feito. Não é assim, não vai dar para expor. Você precisa, talvez, de capacitação nessa área, você precisa melhorar esse acabamento. Eu não sei, prova sua comida novamente. O que você acha que poderia acrescentar?
novas ideias, entendeu? E não ter medo de falar. Porque tem pessoa que chega e fala, não, mas se eu falar, talvez pode dar algum problema. Não! Olha, chega então na liderança e fala, olha, amei aquele prato, mas se você não acha, se fosse servido numa vasilha tal, quadrada, talvez ficaria melhor para uma foto, seria melhor para o ensaio, talvez está faltando pouquíssima coisa, mas é justamente aquilo que não está fazendo com que a gente seja visto, que a gente seja notado. Entenderam? Total sentido, Tia Lu. É muito legal essa visão e, na verdade, depois dessa conversa, eu fico com vontade de te chamar para a gente conversar mais sobre os cirandas, para você tocar os cirandas dentro do Nova Cachoeirinha, chegar num ponto assim de cirandas, porque para quem vive o empreendedorismo de dentro da comunidade, sabe? Igual a gente tem essa convivência lá dentro do pilar, do Olhos d'Água, mas a gente não tem essa visão que é diferente, pega muita coisa. Eu fico com vontade de falar assim, vamos fazer essa tecnologia, vamos criar juntos essa tecnologia social, sabe? E não quer dizer que vai ser o Cirandas da Terra. Por mais que eu seja vaidoso e valorize as marcas, as coisas que eu crio, que a gente cria, também não tem essa vaidade de falar assim, vai ser isso. Eu acho que o que precisa ser criado e tem muito mais a ver com essa troca, conseguir fazer essa troca, conseguir passar tecnologia, conseguir passar conhecimento de uma comunidade para outra, sabe? Então, aí o jeito mais fácil que eu tenho para poder enxergar isso, né, no primeiro momento, assim, é falar assim, vamos ampliar essa rede, isso que a gente já começou a fazer lá com cirandas, com uma metodologia específica, de levar isso, não sei o quê. Que tal a gente levar para Nova Cachoeirinha e começar a desenvolver aí perto também? Sabe? Aí dentro, em outras comunidades também. Então, o que a gente fica buscando é uma visão autêntica, como você veio e trouxe, como o Kleber também veio e trouxe, né, e falou dessas relações entre a pessoa que está ali e a comunidade, o lugar onde está, e muitas vezes o pertencimento não se dá só nessa ordem física também, né, da pessoa estar ali. Às vezes a pessoa está mais distante, mas a mente dela, o coração dela está junto com aquela comunidade e é onde que a pessoa quer somar. Então, eu acho que é um tanto um convite, assim, essa conversa também, sabe? A gente avançou bem no tempo, né? Como é que vocês estão de expectativas aí para a gente fechar essa conversa? Eu posso ficar mais 8 minutos, até escrevi aqui no chat que eu vou precisar sair às 9h20, vou dar um passeio. Bom, o Guata, foi ótimo, a gente já, pelo menos, levantou o tema, né? Mas eu acho ainda que temos que sentar mais vezes para conversar, porque, principalmente sobre captação de recursos, né? Porque é o que eu vejo que mais pega, assim, sabe? Recursos humanos têm, tal, mas o recurso de dinheiro mesmo, não. Eu não concordo quando eu escuto dizer assim, sabe, que o dinheiro não faz falta, não. Eu acho que faz sim. Porque potências, por exemplo, como muitas potências dentro da comunidade, às vezes precisam sair de lá de dentro para poder fazer outra coisa, porque não tem recurso financeiro. Então, é muito triste quando a gente vê isso acontecer, sabe? Quando não é absorvido, não consegue se o empreendedorismo não dá tão certo assim, que precisa sair do território. Bom, enfim, então acho que essa questão de captação de recursos, ela é importante. Dinheiro é o sangue, né? Ele não pode ficar parado, mas precisa de dinheiro para poder circular as coisas. Então, eu vejo muito como isso, é vida, dinheiro é vida. Agora, está gastando essa energia, essa vida com o quê? Né? Como que está sendo? Ou está armazenando ela demais, ou está criando crosta? O que está acontecendo com esse sangue? Só para terminar, assim, para terminar essa fala, né? Quando eu penso
É por isso que eu te perguntei, né, qual que era a expectativa dos empreendedores lá da trilha que vocês fizeram. Eu penso que, assim, o final, não vi o projeto, né, mas eu penso que o final, de repente, numa plataforma de vendas, depois que ali formou os empreendedores, e empreendedores vários, né, que a gente tem várias coisas, várias inovações, né, dentro da comunidade, muitas inovações, terminar em uma plataforma, sabe, de vendas online, onde aquilo... mas não apenas mais uma, né, porque a plataforma online a gente tem várias aos montes, né? De repente, uma que consiga captar um diferencial, ou... Enfim, não consigo pensar nada agora, mas algo que seja... algo que consiga vender também, né? Porque aí sim a gente, de fato, aí sim a gente pode falar de empreendedorismo, que aumenta, né, os recursos daquela pessoa que está empreendendo. Mas o dinheiro para esses projetos, para essas coisas, eu acho que a gente vai precisar falar em um outro momento, sabe? Onde captar, como captar, os materiais necessários, sabe? Os documentos necessários que a gente precisa, às vezes, para pedir um recurso ou outro. Eu dou conta e fico esperto aí no negócio do Google. Sempre que quero alguma coisa, vou lá, Google nele, para saber se já tem alguma coisa parecida, eu vou lá e desmonto. Mas tem gente que... Tem empreendedores que não sabem abrir um Google, não vão conseguir bolar um documento, né? Então, a gente tem bastante para falar. Foi um pontapé inicial importante, mas a gente tem muito ainda para conversar. Mas gostei. Mas presta atenção numa coisa que você vê, Kleber, e vocês aí também. A maioria das pessoas que vão expor alguma coisa, que cria, né, é da comunidade, vem só da comunidade, vamos supor assim. Imagina um espaço onde fosse serviço de mostruário, serviço de entrada de venda, para qualquer pessoa de qualquer comunidade colocar. Que não olhasse só uma comunidade. Imagina uma casa lá onde tivesse produtos da vila. Aí pegasse de todas as vilas, qualquer vila que quisesse colocar, que fosse também um trabalho bem feito, porque não adianta também colocar uma coisa mal feita, não é isso. Eu estou dizendo o ponto assim, de não ficar só fechado só naquela vila ali, só naquele bairro, só naquele pedaço, mas não. Vamos supor que a nossa cidade tem um espaço onde ela vai expor peças de todas as vilas que quiserem participar, um stand ali, cada pedacinho ali de uma comunidade. Eu acho que também seria um outro gargalo, seria uma outra fonte de renda para as pessoas da comunidade que não ficariam presas só ali dentro da sua comunidade. Você conseguiria trazer para dentro daquele espaço pessoas de várias regiões, né? Vamos supor, até do Brasil, porque saberiam que poderiam encontrar ali dentro produtos de várias comunidades, iriam ajudar várias comunidades ao mesmo tempo. Sim. Fantástico. Que legal. É isso, pessoal. Eu penso que a casa lá em Santa Luzia vai ser muito para isso também, viu, Malu? Claro que vai ser... É uma outra realidade, né? Que a gente, passando para Santa Luzia, a gente tem uma outra realidade de comunidade, de favela, onde as oportunidades são um pouco mais difíceis pela distância, valor da passagem de ônibus, entre outros recursos que também não chegam, né, nas comunidades de lá, e que nas de Belo Horizonte já é um pouco mais, já conseguem articular melhor, né? As políticas públicas, às vezes, chegam primeiro nas grandes capitais, depois nas outras cidades, mesmo Santa Luzia sendo tão grande como é. E ao lado de um aeroporto, né, nacional, e ainda assim com todas as carências. Mas eu penso que a casa vai ser muito para isso também, viu, Malu? Para expor, para colocar produtos da comunidade. Eu estava pensando realmente só na Nova Esperança, mas também pode ser isso, pode ser um espaço para colocar produtos de outras pessoas, né, de outras comunidades. Bom ponto aí levantado. Bom, pessoal, então, como que vocês saem da reunião? Bom, tem que bater.
Eu estou muito feliz também. Na verdade, não só com essa esperança dessas conexões e do que a gente vai poder somar, multiplicar, potencializar, enfim, o que eu estou fora da... Não só isso, não só nesse sentido, mas também, até me perdi que é agora, assim, de ver que, apesar de tudo, o que a gente fez está mais ou menos... Porque a gente também tem uma mania de se cobrar muito, né? Quando a gente se propõe a fazer algo, a tendência é que a gente espere, assim, que seja excelência, né? Que a gente alcance excelência. Então, nessa conversa deu para ver que é normal também que a gente não vai conseguir reunir todas as lideranças e não vai ser 100% dos empreendedores que estarão engajados. É bom nessas trocas a gente ver que está dentro do real e dentro do esperado. E ajuda a gente até a caminhar, porque a gente fica com esperança, mas ao mesmo tempo entende que está sendo realista, né? Está dentro da realidade. Verdade. Bom, eu saio tranquilo também, gostei do papo, foi muito bom. Foi muito bom te ver, Malu. Estamos precisando ir aí, estamos tão pertinho que a hora eu vou aí te dar um... Aliás, eu já falei muito isso, né? Mas eu vou sim. Vou marcar um dia dessas semanas e vou aí para a gente poder conhecer de manhã. E aí dá tempo de trabalhar à tarde. Guata e Karine, a gente vai se encontrar no Dragon Dream, né? Então vamos poder dar um abraço lá. Gostei demais, quero também a trilha lá em Santa Luzia, acho que vai ser bem importante lá. Apesar que lá a gente está com essa pegada um pouco mais diferente, sabe? Eu quero mesmo equipar o espaço e ver se a comunidade e como a comunidade conduz esse espaço já equipado, sabe? Uma cozinha equipada, um pub equipado lá, a horta. Então, quero ver como a própria comunidade conduz isso, se ela valoriza, se ela não valoriza, se tem campo, se não tem, né? Porque pode ser que a gente... Estou pensando uma coisa, como a Malu disse, pode ser que a comunidade quer outra, né? A gente está falando em servir alimentos, pode ser que a comunidade não quer isso, né? Não está precisando disso. Mas saio bem feliz, bem animado, estou bem confiante. Acho que a partir dessa conversa, dessas indagações, a gente aproxime a nossa cidade, de fato, das comunidades. Que eu sinto falta disso. Eu sempre me questiono, meu Deus, como que eu tenho falado que a nossa cidade ela capacita as comunidades, as pessoas e tal, e eu quero ver e sentir isso na prática. Então, estou vendo que essa conversa aqui é um pontapé inicial para essa questão. Eu já ouvi também a Malu falar sobre isso, né? Então, que esse seja um pontapé da gente aí. E você, Guata e Malu, como é que você sai? Eu saio bem, estou feliz com a conversa, estou saindo nutrido com também a experiência que vocês trouxeram, com os pontos de vista, e acho muito bom participar assim, dessa iniciativa, a gente puxar um pouco essa questão também dentro da nossa cidade, né? Acho importante ver as pessoas que têm em comum dentro das falas, porque também quando a gente vai falando mais, vai atraindo mais pessoas que têm a somar, que têm a aprender, a lidar com essas situações também, né? Então, sou muito grato por essa conversa de hoje. Obrigado, Cláudio. Gente, tô doido, é o sono, viu, gente? Eu costumo dormir 8 horas da noite. Kleber, muito obrigado. Tia Lu, muito obrigado. Karine, obrigado. Eu saio também, assim, bem fortalecida, né? E, assim, esperançosa, gente, porque tem hora que dá um tempo de pensar assim, vou parar, não aguento mais sozinha, não aguento mais levar, porque eu já tive me ajudando 15, 20 pessoas, aí depois você vai vendo que aquilo que você criou não é o que a pessoa quer, mas você vê que o que a pessoa quer não é o que você pode oferecer,
porque a minha mãe sempre falava, olha, não é ficar só dando peixe, tem que ensinar as pessoas também a pescarem. E do ano passado para esse eu vejo mesmo, eu quero o empreendedorismo, mas eu quero um empreendedorismo diferente, eu quero um empreendedorismo ao qual a mulher esteja ali trabalhando, mas que ela esteja sabendo que tem um arroz e feijão dentro de casa para ela comer. Então, se dá para juntar o útil ao agradável, então vamos fazer. Olha, enquanto você está fazendo o curso, a gente vai fornecer para você uma cesta básica, porque de barriga vazia, gente, ninguém aprende nada. Eu sou de Touro, né? Vi vocês falando assim, como que eu como rodando, meu menino também parece o Tazo. E eu, quando estou com fome, nada entra na cabeça. Imagina uma pessoa que vai para um curso que não sabe se vai ter uma comida em casa para o filho ou não tem. Então, a gente tem que fazer muito isso. Pensar até nessa proporção de aprendizado versus barriga cheia. Porque não tem como, não entra na cabeça nada se a pessoa não tiver alimentado. Então, eu saio daqui muito feliz, esperando a próxima conversa, para trazer novas ideias. E assim que eu terminar de ajeitar o bazar, quero todos vocês aqui para tomar um café com a gente, para conhecer a nova equipe que está chegando. Então, assim, estou muito feliz, muito satisfeita mesmo com a conversa de hoje, viu? Muito obrigada mesmo a vocês. Malu, abre a câmera para a gente tirar uma foto. Claro. Tirar esse Estou aparecendo agora, Kleber. Vai ser print, tá, gente? Vai ser print. 1, 2, 3. Acho que ficou bom. Vou tirar mais uma para a gente... Mais uma. Show. Pessoal, boa noite. Obrigadão, viu? Deus, gente. Foi boa noite, participar gente. desse papo. Obrigada. Tchau, Malu. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.